Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história de dois destinos. De um lado, o poderoso Império Romano do Ocidente, desmoronando sob o peso de invasões. Do outro, seu irmão do Oriente, que não só sobreviveu, como se transformou e forjou um legado que duraria 1000 anos. Bom, vamos direto ao ponto. No final do século IV, o mundo estava literalmente em movimento. O Império Romano, aquele colosso que parecia invencível, começou a sentir uma pressão gigantesca. Os povos germânicos, vindo do norte e do leste da Europa, começaram a se mover para sul e oeste. O mapa aqui ilustra isso perfeitamente, né? Dá para ver as setas de migração apontando bem para o coração do Império, um sinal claro da crise que estava por vir. Essa pressão vinha de vários grupos que os romanos chamavam, de forma geral, de germanos. Mas veja bem, eles não estavam só migrando por escolha própria, não. Eles estavam fugindo, sendo empurrados para o oeste por uma força nova e assustadora que vinha das estepes da Ásia Central, os hunos. Mas, afinal, quem eram esses povos que os romanos costumavam rotular de um jeito meio simplista, como bárbaros? Olha, eles estavam longe de serem simples bárbaros. A sociedade germânica era bem complexa. Eles viviam em tribos, se dedicavam à agricultura, à pecuária. Mas como essa imagem do guerreiro deixa bem claro, eles também eram guerreiros formidáveis. A gente está falando de vários grupos, como os godos, os vândalos, os francos, os saxões. Para eles, a terra não era só um lugar para plantar, era também onde eles se preparavam para a guerra. A vida social deles era completamente diferente da romana. Não era baseada em cidades ou num estado cheio de burocracia. O que importava eram os laços de parentesco e a lealdade pessoal. A sociedade girava em torno do clã, da família. A lealdade era com o chefe, uma pessoa, não com a ideia de um estado. E no centro de tudo isso, uma cultura guerreira muito forte, em que os jovens entravam em irmandades para provar o seu valor em batalha. E agora a coisa fica mais interessante. Pensem nessa relação contraditória com Roma. Os contatos podiam ser violentos, claro, mas também pacíficos. De um lado, a gente vê essa moeda, que mostra um bárbaro prisioneiro, o inimigo derrotado. Mas, do outro lado, o relevo mostra guerreiros germânicos servindo como a guarda de elite de generais romanos. Eles eram, ao mesmo tempo, a ameaça na fronteira e a espinha dorsal do exército que deveria defender essa fronteira. Que ironia, né? Pois é, mas essa relação complicada não foi suficiente para impedir a cascata de eventos que levou a algo que ninguém imaginava: o colapso total do Império Romano do Ocidente. E as peças do dominó caíram muito rápido. Primeiro, lá no final do século IV, o avanço dos hunos empurrou as tribos germânicas para dentro de Roma. Depois, em 410, os visigodos saquearam a própria cidade de Roma, um choque absurdo para o mundo antigo. Em 455, os vândalos fizeram a mesma coisa. E aí, em 476, o golpe final. O último imperador do Ocidente foi deposto. Era o fim simbólico do Império no Ocidente. Mas, enquanto as luzes pareciam se apagar no Ocidente, uma chama romana não só continuou acesa, como começou a brilhar ainda mais forte lá no Oriente. E aqui a gente vê a grande virada na história. No Ocidente, o poder central simplesmente se desintegrou. O que surgiu foi uma colcha de retalhos de reinos germânicos, muitas vezes em guerra entre si. Já no Oriente, a história foi bem diferente. A estrutura do império, com sua burocracia, seu exército, sua economia, continuou de pé, intacta. Isso permitiu que ele seguisse unificado, rico e muito poderoso. E no coração dessa força toda estava Constantinopla, a nova Roma. Olhem só para essa imagem. A cidade era uma fortaleza quase impenetrável, protegida por muralhas gigantescas e com uma localização estratégica perfeita, controlando as rotas de comércio riquíssimas entre a Europa e a Ásia. Esse Império Romano do Oriente, que a gente hoje chama de Império Bizantino, acabou desenvolvendo um sistema político bem particular, uma teocracia. O que isso significa? Que o imperador não era só um líder político, ele era visto como representante de Deus na Terra. O poder do Estado e o poder da Igreja estavam unidos numa única pessoa. E foi justamente nesse império teocrático que um dos governantes mais ambiciosos da história chegou ao poder. Ele tinha um sonho gigantesco. O nome dele? Imperador Justiniano. Justiniano assumiu o trono em 527. Ele é essa figura central aqui no mosaico, junto com a sua corte. E ele era movido por um sonho muito poderoso.
reconquistar os territórios que tinham sido perdidos no Ocidente e restaurar o Império Romano à sua antiga glória. E, por um tempo, ele quase conseguiu. Os exércitos dele reconquistaram territórios imensos no Ocidente, como o mapa mostra bem: o norte da África, a Itália, o sul da Espanha. Por um breve momento, ele reuniu grandes partes do antigo império de novo sob a bandeira de Constantinopla. Só que tem um ponto crucial aqui. Apesar de impressionantes, essas vitórias militares custaram muito caro e, na maior parte, não duraram muito. O outro grande projeto dele, no entanto, esse sim iria influenciar o mundo por séculos. O maior legado de Justiniano não foi a conquista, foi a lei. Ele encomendou o que a gente chama de Corpus Juris Civilis, ou, para simplificar, o Código de Justiniano. E isso, olha, foi um trabalho monumental. Pensa só, primeiro reunir e organizar séculos de leis romanas, que era uma confusão só. Depois, simplificar tudo num guia para estudantes de direito. E o mais importante, essa compilação se tornou a base, o alicerce dos sistemas de direito civil em boa parte da Europa moderna. O impacto disso é gigantesco. Mas o legado de Bizâncio não foi feito só de leis e conquistas. Aquela identidade teocrática também gerou conflitos internos profundos. O mais famoso deles foi uma disputa super violenta sobre imagens religiosas, um movimento conhecido como iconoclastia, que significa literalmente a quebra de imagens. Essa briga, como as imagens aqui mostram bem, colocou de um lado os veneradores de ícones e do outro os destruidores de ícones. Os iconoclastas acreditavam que venerar imagens era um tipo de idolatria, proibida pela Bíblia. Isso não era só uma discussão sobre a arte, não. Foi uma crise profunda sobre a própria natureza da fé e do poder, uma verdadeira guerra civil teológica que dividiu o império por mais de um século. No fim das contas, a queda do Ocidente e a ascensão do Oriente criaram duas Europas bem diferentes, com caminhos de desenvolvimento distintos. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. De que maneiras o legado desses dois mundos romanos, um que se fragmentou e o outro que se manteve centralizado, continua a moldar o nosso mundo até hoje?